Olá, seja bem-vindo. É sempre uma alegria tê-lo conosco aqui no Adoração em Família, esse lugar especial para estudar a Palavra do Senhor com foco na família. Você sabe que a Bíblia é o nosso guia mestre para todas as situações da nossa vida. E nessa temporada, você também já sabe, estamos estudando o livro Histórias do Grande Mestre, um livro especial. Começa agora mais um Adoração em Família. Já voltamos, é uma alegria poder estar com vocês outra vez e para essa temporada você já sabe, pastor Lucas Alves nos acompanha. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Pastor Wesley Avelar, pastor, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre bom começar qualquer estudo com uma oração para que Deus possa nos inspirar e nos ajudar a entender as lições. Pastor Lucas, pode orar conosco? Vamos orar então. Vamos Pai lá. Santo, muito obrigado pelo privilégio que temos de abrir a Tua Palavra e ouvir a Tua voz. Que Teu Espírito nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Lucas. Pastor Wesley, o nosso tema, esse tema de hoje, tema 3, é Em Busca do Perdido. O que a Bíblia, que é a nossa regra de fé, que é tudo para nós, a nossa base, nos fala sobre esse tema? Que texto você selecionou para o dia de hoje? Pastor, a parábola da dracma perdida. Em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 8 eu leio: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. É muito bom notar que o céu ele se alegra com as nossas vitórias, que há festa no céu quando o perdido é resgatado. Pastor Lucas, que interessante, né? Quando a gente pega o texto do livro, a gente vê que Jesus era recriminado pelos doutores da lei, os rabinos, os publicanos, porque ele se aproximava demais das pessoas simples e pecadoras. Como é que Deus nos vê, pastor Lucas? Por pior que seja a nossa condição, Deus sempre olha com graça para cada um de nós. Deus ele nunca olha para o nosso passado, e nem para o nosso presente, por pior que ele seja, mas ele olha para o nosso futuro, o que nós podemos nos tornar ao lado dele. E essa graça nos abraça qualquer pecador em qualquer condição. Às vezes, pastor Wesley, a gente trata as pessoas com muita dureza, sabe? Eu já me peguei isso, às vezes, sendo muito duro com as pessoas. E quando você é muito duro com alguém que está no erro, que está sofrendo, uma ovelha machucada, uma dracma perdida, essa dureza nossa, o que produz no coração de alguém que já está sofrendo? Aquilo que já está dolorido, aquilo que já está tão estraçalhado vai ficar pior. Então, sempre tratar com amor e com carinho é o melhor caminho. Quando Jesus estava na presença, pastor Lucas, dessas pessoas que estavam ali sendo assim recriminadas, discriminadas pela sociedade, como é que Jesus se sentia ao estar perto delas? Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido, né? Então, em primeiro lugar, ele alcançou o seu objetivo, que ele está perto do perdido. E aquelas pessoas que se sentiam assim, sem esperança nenhuma, em nenhum lugar, olhavam para Cristo e elas diziam: posso agora recomeçar. Neste homem, que é Deus, existe um recomeço, existe a possibilidade de ter novas páginas do livro da minha vida sendo escritas agora por Ele. Então, essas pessoas, elas tinham, sem dúvida nenhuma, esperança. E a primeira coisa que Deus coloca em nosso coração, quando nós nos aproximamos dEle, é de esperança. Uma esperança que não é algo subjetivo, algo apaixonante, mas é algo que pode transformar a vida e se tornar algo concreto em nosso coração. Eu fico pensando assim, qual seria então a atitude que eu, Wallace Barbosa, pastor adventista, você que está me ouvindo, um membro da igreja, um ancião, um pai, uma mãe, que atitude a gente deveria ter na nossa vida cotidiana para que essas pessoas que estão sofrendo pudessem se aproximar de nós como se aproximavam de Jesus? Como a gente deve fazer? Então, qual o segredo, pastor Wesley? Alguns acabam pensando que apenas deixar a porta aberta, a ovelha vai voltar. Uhum. Não é assim.
precisamos, a exemplo da história contada por Jesus, de ir atrás da ovelha perdida, da ovelha que está agora sem rumo de casa e, como já foi destacado, com carinho, com amor, carregar no colo. Então, essa atitude de buscarmos, de tomarmos a iniciativa, ela também faz a diferença. Às vezes, pastor Lucas, a gente se preocupa tanto com coisas acadêmicas, né? Porque aqui havia uma separação entre os doutores e os incultos, entre os que tinham muito e os que tinham pouco, né? É uma guerra. Ter conhecimento pode nos tornar uma pessoa de nariz tão empinado que eu não possa olhar para as pessoas comuns no O conhecimento dia a dia? da teologia, Aham. esse conhecimento deve ser transformador. Quando nós colocamos a informação como elemento mais importante para nos distanciar das pessoas, isso de forma alguma é aquilo que Cristo está nos ensinando. Porque ninguém sabia tanto das Escrituras quanto Cristo, mas isso não o separou das pessoas comuns. O conhecimento que temos deve ser um sinal para que as pessoas percebam que é possível ter uma experiência real com Deus. O conhecimento, quando não produz uma experiência, é somente informação. O conhecimento, quando produz experiência, leva à transformação. E quando nós somos transformados, aí sim nós influenciamos pessoas. Uma coisa interessante que a gente começa a perceber é que o conhecimento verdadeiro do tesouro da Bíblia é que faz a diferença, né? Então, conhecer muito da Bíblia não quer dizer que vou ser uma pessoa sábia a ponto de avançar nessa direção de aproximar-me. Pergunta de $1 milhão, pastor Wesley. O foco desse programa é a família. Como os pais, né, que estão nos ouvindo agora, pai de adolescente, de uma criança, pode trabalhar, viver, que coisa ele pode fazer para que a sua criança, o seu filho possa crescer tendo essa perspectiva correta, coerente do que erra, do que peca, e entender que ele pode ser um médico, um doutor, um advogado, e deve ser alguém com conhecimento da Bíblia, mas com esse amor que o pastor Lucas coloca, uma coisa terna, que de fato toca o coração e transforma aquele que está sofrendo. O que o pai pode fazer? Você que tem 2 meninas, diz para nós. Pastor, realmente a pergunta é muito importante. O amor sempre vai ser a resposta, mas junto do amor também o exemplo. A família tem que entender que cada um tem o seu momento, a sua fase, a sua jornada, mas quando os pais se aproximam dos filhos e são para eles uma referência, vai ser muito incrível para a sua jornada. Então, seja um filho, 2, uma família maior, é muito importante que o exemplo familiar fale mais alto e, claro, tudo acompanhado pelo que a Bíblia nos traz. Ontem à noite eu fazia caminhada, Você lembra, Lucas? Eu estava caminhando e o Lucas é meu vizinho, desculpa, pastor Lucas, mas é Lucas, é Luquinha, é meu amigo aqui. Estou caminhando e o Lucas estava sentado na porta da casa com a filha, e eu penso que era a Ângela. Sofia, era a Sofia? Sofia, isso. E aí, a Sofia está ficando muito grande já, né? Porque ela era pequenininha. E eu passava dando uma volta e vi o pastor Lucas sentado, folgadamente numa cadeira assim, e a menina sentada ao lado. Eles conversavam quase como se fossem, assim, amigos íntimos, né? Quase como se fosse namorado, porque eu olhava com ela com tanto carinho, e ela dizia, nossa, que coisa interessante, esse momento fundamental. Isso revela, isso mostra o caminho que Deus quer ter conosco, essa intimidade. Mas eu quero, aparentemente, mudar a pergunta, mas não é para isso. Quando os nossos irmãos pioneiros, pastor Lucas, eles procuraram na Bíblia a verdade e não encontraram, e o tema traz no final isso, eles procuraram, não encontraram, eles procuraram e veio a decepção. O que eles fizeram? Eles abandonaram ou eles avançaram? O que fizeram para manter a fé nesse Deus tão maravilhoso que busca o perdido? Eles estudavam as Escrituras até altas horas da noite. Eles, às vezes, viravam noites de estudos e, juntos com o intelecto, os joelhos também eram dobrados. E isso em família. Então, eu acredito que, se nós queremos descobrir os tesouros que Deus tem para a gente deve trabalhar juntos, a gente deve orar juntos, e a gente não pode perder a certeza, a esperança de que Deus vai falar com a gente. Vai falar com você e comigo, vai transformar o seu coração à semelhança do coração de Jesus. Esse é o grande desafio, buscar na Bíblia os tesouros que nos moldam
com um caráter semelhante ao do Senhor Jesus, para que possamos ser bênçãos e condutos de salvação. Pastor Wesley, você pode orar para terminar? O tempo já acabou, os 10 minutos já foram. Você pode orar conosco para terminar? Com toda certeza. Obrigado. Vamos orar? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado. Como é bom saber que estamos no melhor lugar, nos teus cuidados, no teu coração. Abençoa cada família e que possamos revelar aquilo que o Senhor tem através da tua palavra em nossa vida, para a nossa família e para aqueles que estão ao nosso redor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.